Olá, eu sou Hamilton Quirino, advogado imobiliário e mediador de conflitos. O objetivo deste canal é trazer ao público questões relacionadas com o condomínio, não só na área legal, como principalmente na questão da convivência social. Porque em cada condomínio residem famílias, com seus problemas, com suas aspirações, com suas diferentes origens culturais e sociais. Então, o objetivo deste canal, repito, é procurar dirimir ou principalmente evitar os conflitos. E com isso nós vamos trazer informações legais que devem ser cumpridas, mas também todas as técnicas possíveis para evitar ou resolver conflitos entre condôminos, condôminos entre si, condôminos com a administração, condôminos com os empregados. Olá, pessoal. Eu sou Eliel Mazelo. Estou invadindo hoje o canal Condomínio Saudável para entrevistar o dono do canal, Hamilton Quirino. Seja bem-vindo ao seu canal, meu amigo. Muito obrigado, Eliel. Conto com o seu apoio, com sua ajuda, sempre. Então, nós temos ajudado bastante a construção desse canal e ele me deu a honra de iniciar os podcasts dele comigo. Eu fiquei muito lisonjeado, Hamilton, com esse convite e eu queria te agradecer aqui ao vivo, pessoalmente, para todos, que isso eu realmente considerei uma grande honra. Foi difícil chegar, porque o engarrafamento do Rio de Janeiro, linha amarela, está complicado. Eu tive que superar um grande medo meu, pessoal, que é andar de moto. E eu vi que não tinha jeito, tive que chamar o Uber Moto. E o rapaz, ele mudou um conceito meu. O Moisés Nascimento, um abraço, eu falei que ia falar de você aqui, meu amigo, porque ele realmente pilotou com segurança, rapidez, mas muita eficiência. E eu sempre brinco, quando eu for presidente do Brasil, eu vou eliminar as motos, né? Primeiro decreto meu vai ser eliminar as motos do Brasil. E eu brinquei com ele, e ele falou, que isso, rapaz, tal. E aí eu falei, não, realmente você mudou o meu conceito, porque você pilota com segurança, me trouxe certinho, consegui chegar. E ufa, graças a Deus cheguei com segurança, tranquilo. E você, Hamilton, é especialista na área de condomínio, você é advogado imobiliário há mais de 40 anos, né, nesse ramo, tem muita experiência. E aqui no seu canal você tem comentado muito. E uma frase que eu aprendi com você é que todos têm o direito de viver de uma forma saudável, num condomínio, né, de uma forma saudável, né, nessa experiência condominial. E é sobre isso que nós iremos falar do tema de hoje, que é justamente é, os cuidados que devemos ter na compra e sobre o sistema financeiro na hora de fazer um financiamento imobiliário. Eu queria que você já abrisse um pouco sobre isso, sobre esses cuidados, sobre esse tema, desse um apanhado geral e depois eu vou te fazer mais algumas perguntas, meu amigo. Ok, obrigado, Eliel, pela sua correria até chegar aqui. Realmente, nós já fizemos aí 35 vídeos, né, no Condomínio Saudável, neste canal, e 7 minutos, 8 minutos, e agora resolvemos partir para esse novo programa, esse novo formato, podcast, em que haverá mais tempo de explorar os assuntos, né, que são tratados de maneira mais superficial. E realmente, para mim, o condomínio saudável é aquele onde você pode viver com tranquilidade, né, em harmonia e também com segurança. E o tema que nós escolhemos, né, compra e venda de imóveis, vem a ser a primeira preocupação quando a pessoa vai morar em determinado lugar. Porque no condomínio você escolhe o preço, escolhe a localização, né, uma série de fatores, mas você nunca escolhe o vizinho, né? Esse Então, é o mais complicado. o vizinho justamente a vizinhança que geralmente vem a ter algum tipo de conflito, né? Mas antes de chegar nesse ponto, nós temos que ter o cuidado na compra de imóvel. Esse que é o tema que a gente vai tratar. Fica à sua disposição para as perguntas que você entender cabíveis. Esse tema foi escolhido por mim até porque eu estou vivendo essa realidade. Eu sempre vivi em casa, sempre morei desde a infância, hoje moro em casa e minha esposa está querendo migrar para condomínio. Condomínio de casa está um pouco fora da nossa realidade hoje, então acaba sempre a gente caindo ali nos orçamentos de apartamentos. E aí gera um monte de dúvidas e por isso eu falei, não, vou começar
começar com esse assunto, porque é um assunto pessoal e as experiências que você tem vão ser tiradas aqui das minhas dúvidas, com certeza. E a primeira delas é uma pessoa como eu, nesse perfil, que não tem o hábito de conviver em apartamento. Quais os cuidados que ela deve ter na compra? Você já começou a falar um pouco de alguns detalhes, o preço, a localização, mas quais outros fatores ela deve tomar cuidado na hora de comprar principalmente o seu primeiro imóvel, nessa nova experiência, que é uma cultura completamente diferente de tudo aquilo que eu vivi, porque meus vizinhos estão bem distantes, tem a sua privacidade, muro, aquela coisa toda. E o condomínio é parede com parede, você abre a porta, já dá de cara com outra porta, em muitas situações complicadas como essa. Qual seria esse primeiro cuidado que deveria tomar, meu amigo? Bom, em primeiro lugar, a gente compra imóvel na planta, né, imóvel a ser construído, ou imóvel pronto, imóvel usado. Com relação a comprar imóvel na planta, geralmente ele é objeto de financiamento bancário, né? E aí vem uma série de questões que devem ser observadas, né? A primeira delas é você ter na mão o registro de imóveis daquele terreno ou daquele empreendimento, né, do local ali. O registro de imóveis, muita gente não sabe, mas você consegue, em questões de menos de um minuto, obter uma certidão via online, né? Por alguns sites, inclusive registradores, que é o mais comum, paga R$ 37,50 e sai na hora, né? Evidentemente que aquela certidão vem com uma taxa, que ela não tem valor legal, mas você tem a posição, se tiver havido um registro ontem, uma averbação ontem, de, por exemplo, uma penhora, e você tirar a certidão hoje, você já vai ter ela em 5 minutos, em Nunca ninguém me menos de um falou minuto, sobre menos isso. de um minuto. E olha Então que a gente você, visita vários estandes, é, nunca ninguém me disse então isso. você vai ter essa certidão online, né, em questões de segundos. Desde que pague R$ 37,50, eu geralmente já tenho lá uma conta de R$ 100, cento e poucos reais, que quando eu preciso, às vezes eu estou atendendo um cliente, telefone, eu pergunto qual é o número da matrícula. Tem que ter o número da matrícula, tem que ter pelo menos uma certidão antiga para poder, porque a certidão sem o número da matrícula, apenas com o endereço, vai levar aí 3 dias úteis e vai custar R$ 190. Mas a matrícula, a certidão apenas para verificar, né, para um exame prévio, tendo o número da matrícula, sai instantaneamente, qualquer parte do país. Então, isso já é Olha, um facilitador. interessante. O segundo ponto é você analisar a incorporadora, a empresa que está lançando. Porque muitas vezes essa empresa está com dificuldades, está com problemas, está com outras obras paradas. E hoje em dia, com a rede social, com a internet, com todos esses sistemas que nós temos de pesquisa, facilita muito, né? E também a pesquisa sobre a empresa, o vendedor de modo geral, porque às vezes a empresa é uma, mas o vendedor é outro, diferente, né? Sim. Aquilo também se obtém pela internet, também em questões de minutos, né? Não vou dizer segundos, mas pesquisando pelo nome, pelo CPF, pelo CNPJ, também você pode ter informações de número de ações existentes, fazer uma análise prévia e tudo mais, também em questões de minutos, né? Olha, Agora, se esse vendedor, por exemplo, uma empresa, ou um vendedor pessoa física, mora, digamos, em Porto Alegre, você tem que ver as certidões do Rio de Janeiro, local do imóvel, e Porto Alegre, porque ele pode ter nada no Rio, mas ter uma série de ações em Porto Alegre, ou em outros estados, né? Mas principalmente no estado de origem. Então, essas preocupações devem ser vistas na hora antes de fechar o negócio, porque é muito comum, né, o comprador comprar um imóvel pelo impulso, pela né? emoção. Pela emoção e pela, né, o bom papo do corretor. O corretor é preparado para vender, né? Então ele Sim. tem uma boa lábia, faz parte da estratégia do vendedor, do corretor. Então você às vezes compra, dá ali um sinal sem ter conhecimento, né, da real situação da empresa. Também o próprio valor do imóvel, principalmente imóvel financiado, é uma coisa que muita gente não se preocupa. Ah, eu estou comprando por 300 mil. Tá bom, 300 mil. Está dentro das minhas possibilidades. Tudo bem, vou financiar em 20 anos. Tudo bem. Acontece que até a obra ficar pronta, ficar ser entregue, você está pagando um valor, né, mensal, geralmente corrigido pelo INCC, Índice Nacional de Construção Civil. Depois de construído, você vai pagar pelo INPC, ou IGPM, de acordo com o contrato. E vai ter juros em cima disso, né? Juros tomando por base o valor lá de trás, né? Dos Muito bem. 300 mil. É.
E aí a pessoa, quando vai fazer uma conta, pede a um contador, quanto que eu estou comprando mesmo? Não é 300, é 500 mil. Às vezes é 600 mil. Porque ele está pensando ali, 300 mil é o valor unitário, valor simbólico, que na verdade, quando você vai fazer o financiamento e vai começar a cobrar juros na base, né? E se ele tem um financiamento direto, ele pode cobrar juros desde a base, desde o do início, que chama juros no pé, que se chama, né? Então, na hora, muitas vezes, cansei de acontecer, de ver essa situação, de chegar um cliente no escritório e falar, eu comprei um imóvel, não tenho condições de pagar. Eu achava que tinha, mas não tive. Por quê? Porque não leu, não fez conta, entendeu? Não é nem jurídico isso, é mais matemática, é mais financeiro, mais contábil. Mas realmente existe pessoas que compram sem saber efetivamente quanto que vai pagar no final, né? Tem imóveis que existe uma tabela decrescente, quando você vai pagando o saldo devedor vai caindo, e tem outros que não. Então, quando você chega no final, você tem que pagar um novo imóvel, né? Então, isso tem que estar, a pessoa tem que analisar isso. Outra situação, você vai comprar um imóvel de uma empresa grande, conhecida no Brasil todo, sólida e tudo mais. Mas você nunca vai ver o nome dela como vendedora, você vai ver o nome de uma sociedade de propósito específico. São empresas criadas apenas para aquele imóvel. Então, aquela empresa em si, ela não tem patrimônio. Então, ela vai ter que ter todo o seu produto da venda numa conta específica. Ela não pode lançar em outros empreendimentos. É uma garantia para o comprador? É uma garantia. E aí, além disso, existe o patrimônio de afetação, que vai dar mais garantia ainda. Então, você tem que saber essa terminologia, Sociedade de Propósito Específico, SPE, patrimônio de afetação, enfim. É difícil a pessoa chegar no estande, comprar, sem ter uma assessoria. Então, isso que eu estou chegando à conclusão aqui. É melhor levar um advogado junto. Vai levar advogado. Porque, rapaz, é muito. No final das contas, é um elefante, mas só que a gente só vê ali o rabinho. E com relação ao financiamento, nós temos duas formas clássicas de financiamento. Sistema financeiro da habitação, já existe no Brasil há muitos anos, há mais de 40 anos, sistema financeiro da habitação, e o sistema financeiro imobiliário, sistema de financiamento imobiliário, que existe há bem menos tempo, né? E foi criado, através desse sistema financeiro imobiliário, a alienação fiduciária. Então, quando você compra no sistema financeiro da habitação, geralmente esses imóveis de menor valor, né? Sistema financeiro da habitação. Minha Casa Minha Vida, sistema financeiro da Sim, sim. habitação. Imóvel de maior valor já é sistema financeiro imobiliário, que é a alienação fiduciária. A alienação fiduciária é um risco, é muito seguro para quem vende, porque tem uma segurança total de não haver inadimplemento. Mas para quem compra, é um uma risco alto. situação de muito risco, porque se a pessoa deixar de pagar, ele pode perder o imóvel em pouco tempo, tudo extrajudicialmente, sem ter que sequer vai à justiça. É feito tudo através da notificação pelo registro de imóveis, e depois o imóvel volta para a propriedade do vendedor e depois é colocado em leilão. Tudo muito rápido. E então isso é uma preocupação que muita gente não tem e perde, às vezes, 1 milhão, 2 milhões, já pagou e depois vem a perder. O sistema dos valores mais baixos não entra na alienação fiduciária, entra no sistema hipotecário, né, da Caixa Econômica, geralmente, e outros bancos. Então também tem que saber esse tipo de financiamento qual será. Apesar que ninguém compra pensando em não pagar, mas você já explicou que como tem essas pegadinhas ali Não, que o valor no final fica muito mais caro do não. que o inicial, então a pessoa às vezes tem as suas dificuldades, um desemprego, uma enfermidade, né, algum outro tipo de problema, e aí ela fica com dificuldade de pagar. Então isso já tem que ser pensado também na compra, né, essa possibilidade para poder ela não correr o risco, e se correr o risco, como agir, né? E nesse caso, o advogado consegue ajudar também a pessoa a não perder o imóvel, a conseguir parcelar. Como é que Sim, é possível? É mais difícil? não, sempre existe a possibilidade de renegociação da dívida, né? Sempre Sim. vai haver, ninguém quer tomar o imóvel de uma hora para outra, mas há uma preocupação que as pessoas realmente não têm, né? E então você parte, né, de um imóvel na planta. Agora, o imóvel usado. É isso que eu ia te perguntar. E o imóvel já pronto, É, usado, quais seriam as dificuldades, as preocupações que eu deveria ter comprando um apartamento na planta? Bom, primeira providência é Não, na realmente planta não, perdão. Já usado, já já. usado. Primeira providência é sempre o registro de imóveis.
O registro de imóveis, ele sendo atualizado, ele tem toda a história do imóvel, né? O Se cara tiver, deve condomínio. se tiver alguma ação, até em outro estado, vai constar a existência daquela ação no registro de imóveis. Na matrícula, vai constar lá que existe uma ação tal. Se existe alguma indisponibilidade, quer dizer, que a pessoa está com bens indisponíveis. Às vezes tem uma ação na Justiça Criminal Federal e que já disponibilizou os documentos, disponibilizou os bens, né? Então, tudo isso tem que ter essa cautela, né? Já tive várias Peraí, deixa eu situações. entender. No caso, esse apartamento pode estar como garantia da justiça para pagar a dívida dessa Pode pessoa? estar. Então, quando você vai comprar, você tem que saber, né? Além do registro de imóveis, que é obrigatório você ter isso, elementos, o IPTU também, né? Situação do IPTU perante a prefeitura. E essa mesma pesquisa que eu falei de imóvel na planta, só que você não vai precisar pesquisar a empresa, a idoneidade da empresa. Que hoje em dia é muito fácil até pelas redes sociais, mas pesquisar o vendedor. Já teve um caso, tem vários casos, vários que não vai dar tempo aqui de explorar. Mas, por exemplo, um caso em que não havia nada contra o vendedor, nenhum problema contra ele. Mas a advogada do vendedor insistia que ele estava internado, que tinha que levar a escritura para ele assinar no hospital. Eu achei aquilo estranho, porque eu falei, não é possível você comprar um negócio de alto valor sem ter contato com o vendedor. E fiquei pesquisando, nada aparecia. Mas pelas redes sociais eu descobri que ele não estava no hospital, ele estava preso. Então ele estava querendo vender aquele imóvel para. E várias situações assim semelhantes Mas já ele preso não passou. poderia vender? Poderia, mas a prisão dele era em função de desvios de altas somas de dinheiro. Então ele já Ah, estava querendo se livrar de imóvel para não e entrar nessa. alegou hospital, mas na verdade era prisão. Então são coisas que você Espera. pesquisando você não vai achar, você não vai achar. Mas fazendo uma série de pesquisas fundas, você vai achar, né, que a pessoa tem realmente um problema, né, enfim, essa pesquisa é necessário ter um advogado. E na hora de comprar um imóvel pronto, né, você tem que ver, tem que visitar, né, o imóvel, logicamente, e conversar com o síndico. Vem cá, esse vizinho que está vendendo esse imóvel, ele tem algum problema com o condomínio? Tem alguma infiltração? Tem algum problema de vizinhança? Tem alguma ação contra ele? Alguma coisa que você faz a pesquisa, não vê nada, mas de repente saiu na pesquisa com um R a mais, um R a menos no nome dele. Você tem alguma coisa contra ele? Não, não tem nada, pessoa gente boa, não sei o quê. Então isso é importante ter esse tipo de situação. É bom levar um avalista também, uma pessoa que entenda de Exatamente, obra para poder exatamente. verificar. Então, é oneroso levar um advogado? Sim. É oneroso levar um engenheiro? Sim. Mas são profissionais que podem dar uma visão melhor do estado de um imóvel. Porque muitas vezes você compra um imóvel, digamos, R$ 200.000, mas você vai ter que gastar 100 para poder reparar, porque tem uma infiltração brava que vem há muitos anos, não sei o que e tal. E a pessoa, tem gente que maquia, que faz uma pintura ali e tal para vender, né? E de repente aquilo vem água abaixo. E ainda Então, pode também ter gerado problema para os os vizinhos, e vizinhos, eu já vi um exatamente. vídeo teu falando que isso pode também cair na tua custa Pode, também. pode, porque você passa a ser dono do imóvel, você vai ter que depois acionar o vendedor, mas enfim, é uma dor de cabeça que você tendo um advogado, ou não precisa necessariamente advogado, mas um bom corretor, né? Uma pessoa que Honesta, entenda, idônea. que vá verificar e tudo. O advogado é o mais especializado, mas você pode também ter um bom corretor que vai fazer a pesquisa, né? Sobre isso que eu falei, e também um engenheiro. Ah, não é engenheiro, mas é um arquiteto, né? É um técnico de edificações, não importa, um profissional, né, que possa averiguar se aquele imóvel tem os chamados vícios ocultos, né? E se aparentemente você olha o imóvel não tem nada, mas depois está cheio de problemas nos conduítes elétricos, de gás, tubulação. E aí tem que ter um técnico, uma pessoa que conhece que vai verificar. E se a pessoa fez, tem uma dúvida também que surgiu aqui agora. Vamos supor que a pessoa comprou um apartamento na planta e agora ele está usado e ela quer revender. Só que ela fez alterações no projeto original sem informar isso, sem registrar isso. Na hora de eu comprar, isso também pode acarretar algum tipo de problema? Sim, tem determinadas obras, né, que têm que ser autorizadas pela prefeitura, né? Eh, Obras que fazem alguma modificação estrutural, né? Ou questão de altura, né? Coberturas que ampliam. E determinadas obras você tem que ter um alvará da prefeitura, uma licença, às vezes pagar mais-valia, né?
e tem que ter autorização do condomínio. E muitas vezes as pessoas fazem tudo de forma clandestina e depois vem a conta, né? A prefeitura vem a estabelecer uma multa ou até ordem de demolição, né? Então, problemas estruturais, uma obra muito grande pode causar problema estrutural no próprio condomínio. Então, tudo isso tem que ser verificado, né? Porque se você está fazendo uma venda de um imóvel que já não é mais original, você tem que ter esse cuidado. Eu já passei por 40 anos trabalhando nisso, dando aula sobre isso, várias situações em que a pessoa teve que depois pagar aí 20, 30, 40 mil na prefeitura por uma obra não legalizada, né? E fora outras coisas mais. E sobre aquele sinal que sempre se pede, né, na hora que você vai ali comprar, principalmente na planta, né? E eu já fiz vários cálculos e praticamente, né, não sei se eu estou errado nessa minha análise, mas praticamente a construtora não bota R$ 1 do bolso, porque são as pessoas que compram na planta que pagam durante a construção e só depois que recebe a chave que começa a pagar aquele valor que está lá, né, de 200, 300 mil, que seja, do valor. E esse sinal, qual a importância, como é que funciona isso? Só para esclarecer também essa dúvida, porque parece eu sei que é assim o jogo, né? Mas é uma coisa um pouco estranha. A gente paga para construir, depois paga para morar, depois paga condomínio. É um, é um paga IPTU, é um paga que nunca é seu aquele imóvel de verdade, né? Como é que funciona isso só para o pessoal entender a importância e tal? No caso de imóvel na planta, já tem do sistema financeiro, de uma incorporadora grande, já tem um modelo padrão que dificilmente você consegue alterar, né? Já vem um modelo ali, ou você assina ou não assina, né? É muito difícil alterar. E também tem aquelas cláusulas no final que prevê ali todas as ligações definitivas, né? Como água, luz, gás, telefone, Sim, internet, tudo serão cobradas ao final, né? Porque eles não têm noção no início de quanto que vai custar. E muita gente não se percebe disso. Quando chega, não, mas eu vou ter que pagar pela urbanização, pela jardim, pelo, pela luz definitiva, gás, instalação, esgoto. Sim, essa é a regra, a pessoa tem que saber. Por isso que eu falei, muitas vezes está comprando por um valor, aquele valor não vai ser exatamente aquele. As ligações definitivas são sempre cobradas no final e isso está previsto nos contratos. Isso então tem que ser pensado também para poder fazer o cálculo se a pessoa tem condições de comprar ou não. Agora, de um modo geral, quando você compra de particular para particular, eu considero que o recibo de sinal de pagamento é a alma do negócio, porque ali estabelece todas as condições. Quando é que vai ser entregue, quais documentos tem que apresentar, se a pessoa desistir, ele vai perder, a pessoa que está comprando vai perder 100% do que pagou. Se o que vendeu desistir ou por qualquer razão não cumprir, vai ter que devolver aquele sinal em dobro, né? E às vezes o sinal é grande, né? Então tudo isso tem que ser bem trabalhado. Eu considero mais difícil fazer um bom recibo de sinal de pagamento do que a própria escritura. Porque a escritura é padrão, o cartório geralmente já tem um padrão de fazer a escritura e vai estabelecer, se está pagando tanto, recebendo a chave aqui e tal. Eu tenho um financiamento, o sistema financeiro da habitação, Caixa Econômica, ou sistema de imobiliário, alienação futura, já tem também seus modelos. Então, a alma do negócio no imóvel é a promessa de compra e venda através do recibo de sinal. É ali que você realmente precisa mais de um advogado, né, de um profissional, para poder estabelecer, né, e se tiver algum problema de obra a ser feito, também o engenheiro dando ali uma assessoria, né, que a pessoa vai dizer, de modo geral, que vistoriou o imóvel, nada encontrando, sem nenhum problema. O imóvel está em plenas condições de habitabilidade. E depois ele reclamar, é mais difícil. Então, sim. por isso que tem que ter essa análise. Mas esse recibo de sinal é fundamental que seja bem feita para não dar dor de cabeça. E a última pergunta para a gente poder partir para o encerramento. E você falou agora nesse recibo de compra e venda, no sinal, se estabelece todas as cláusulas ali mais importantes. É possível também colocar, ou não, na hora do comprador precisar desistir, fazer um distrato. É possível também negociar, sei lá, 50%, devolução ou não? Qual é o padrão ou o que dá para se fazer pensando pela possibilidade da pessoa não conseguir cumprir
com o pagamento e ela desistir. A que está comprando, ela desistir desse contrato. Tem algum conselho também para essa pessoa na hora do registro de compra e venda? Existem duas formas de rescisão. A primeira é entre particulares, né, que está prevista a lei do sinal, e se a pessoa desistir ou não cumprir, quem deu o valor perde esse valor e quem recebeu devolve em dobro. Essa é a regra. Mas nada impede, a semana passada mesmo eu vi um contrato em que a pessoa se comprometeu a devolver, caso não fizesse o negócio, alguma razão não fosse concluído, que ele não ia devolver o dobro, ia devolver só 50%. Se aquela providência que tinha que ser tomada, o comprador não conseguisse. Quer dizer, reunido alguns valores, comprovantes da própria renda para poder ter financiamento, algumas situações, né, que o comprador não iria cumprir, então estava previsto, em vez do comprador perder todo o valor, o vendedor devolveria 50%. Foi uma questão contratual, né? E aí realmente houve essa situação. O que fez o vendedor? Ele depositou em juízo, porque não houve acordo, né? Apesar de estar previsto, não houve o acordo para desfazer aquele negócio amigavelmente, ele consignou em juízo esse valor de 50%. Tudo é possível, né? Porque tudo no contrato que não é proibido por lei é possível fazer, né? E isso aí não é proibido. Existe uma regra, artigo 418, 419, 420 do Código Civil, que prevê as situações de devolução, de perda, etc. Tal, de devolução em dobro e tudo, mas você pode prever de forma diferente no contrato, né? Agora, no caso de você comprar de uma incorporadora, né, de uma empresa que vai lançar ainda o imóvel, é mais complicado, né? Porque antigamente a pessoa desistia, entrava com ação e recebia de volta o valor da corretagem, recebia de volta 90% do valor pago e tudo mais, e aplicando o Código do Consumidor. Mas isso foi alterado há cerca de 4 anos com a chamada Lei do Distrato, né, que foi incorporada na Lei de Condomínios e Incorporações, em que a pessoa recebe apenas um percentual. Se o imóvel tiver incluído no patrimônio de afetação, que eu mencionei, né, aí ele vai ter recebimento, se não me engano, de 50%. Se ele não tiver o patrimônio de afetação, vai receber menos ainda. Então, ele já sabe que, em havendo distrato, quer dizer, sem justa causa, eu não quero mais, não tenho condições, ele não vai receber 100%, nem 80%, nem 90%, vai receber 50% ou 30%. Então, isso é uma situação que a pessoa também tem que saber antes de partir para o negócio, porque se ele não tiver condições de dar continuidade, ele sabe que ele vai receber só uma parte daquilo que pagou. Então, melhor de tudo, pessoal, fica a dica, é procurar um especialista e levar com você, coisa que eu e Regiane já não estávamos fazendo e vou já nas próximas fazer, porque também a gente está no momento só pesquisando mesmo, sem condições efetivas de executar uma compra. Mas sabendo agora disso, e inclusive hoje tivemos uma reunião que ela contratou uma gestora, né, a Rafa, para ajudar a gerir, administrar o consultório dela, o Centro Mais Humano, e a gente estava ali numa entrevista e foi muito produtivo. E realmente, quando a gente tem um contato com um profissional, olha quantas informações preciosas, né, de longa experiência que eu jamais imaginaria, né? A gente chega ali, pensa, né, pelo imaginário comum, de que o vendedor que está ali vai me passar tudo que eu devo saber para poder assinar o contrato. E não é verdade. Ele vai me passar tudo aquilo que ele precisa passar para eu assinar o contrato. Não todas as informações que eu deveria saber para assinar o contrato. Então isso ficou muito claro, muito evidente aqui com a sua expertise. E, pessoal, estamos partindo para o encerramento. A Milton vai ter mais um momento aqui de um apanhado geral. Mas não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho, fazer um comentário. O teu comentário pode gerar um novo tema, porque aí ele vai trazer um especialista da área, se ele não puder compartilhar a informação, seja um engenheiro, seja outras pessoas, né? Você tem uma lista aí de pessoas já para entrevistar. Então, esse canal vai estar sempre trazendo alguém aqui para poder ajudar a tirar todas as dúvidas para viver como eu aprendi com você, né?
todos nós temos o direito de ter um bom e saudável convívio social. E um condomínio é uma expressão de uma sociedade encaixotada, né? Porque ali tem de tudo, né? De bicheiro, assaltante, traficante, polícia, tem de tudo dentro de um condomínio, você não sabe o que é, né? Exatamente. Então, eu agradeço aí a sua participação, Eliel, e fica aqui o convite, né, para as pessoas realmente participarem desse canal. Nós já fizemos aí 35 gravações, se não me engano, e agora com esse sistema que dá tempo, né, de falar mais. Digo sempre que para comprar um imóvel não é igual comprar uma geladeira, né? É às vezes uma economia de toda uma vida que você está levando para adquirir um imóvel, então você não pode ter essas surpresas, né? Então tem que estar preparado, Desagradáveis. porque perder uma geladeira, perder uma televisão numa compra, né? É ruim, mas não é tão ruim quanto perder um imóvel, ou ficar endividado, né? Essa coisa toda. Então, também comprar em leilão, que né? Muita gente investe em leilão, também tem que ter muito cuidado, porque tem que estudar bem, tem que ver o processo e tudo mais. Mas agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado você por me convidar, por me dar essa honra mais uma vez. O estúdio, eu ainda não aprendi a falar esse nome, não. Card Health, que mais uma vez abre aqui as portas para nos receber com toda a qualidade, com toda a estrutura e expertise também deles. E é isso aí, pessoal. Fique atento nos próximos conteúdos que vai ao ar aqui no canal. Já tem dia certo para postar ou ainda não escolheu o dia certo? Vai continuar quinta-feira, 10 horas da manhã? Pode ser. Quinta-feira. Então, toda quinta-feira, à medida que, pelo tempo do Hamilton, que é um tempo muito corrido, é um camarada muito requisitado, então, às quintas-feiras, 10 horas da manhã, você tem um encontro marcado aqui no canal Condomínio Saudável, tirando todas as suas dúvidas ou trazendo também, tem um e-mail, né, que as pessoas podem entrar em contato com... consultoria@hamiltonquirino.com.br. Através desse e-mail você manda as suas dúvidas, sugestões, ele sempre está respondendo. Ele foi colunista do Jornal Globo por muitos anos, respondendo perguntas através desse mesmo contato. E você também pode mandar aqui no comentário do vídeo, né, a sua dúvida, que com certeza você vai receber um suporte de uma resposta, ou a sua dúvida pode virar, como eu disse, um tema de um próximo vídeo. Então é isso aí. Muito obrigado, Hamilton, pelo esse convite. Eu que agradeço. Foi um prazer mais uma vez. Aperta aqui. Vamos lá, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.